O que trava mulheres incríveis que sabem o que fazer, mas não fazem. Antes de qualquer coisa, deixa eu te dizer algo com muita clareza. Se você chegou até aqui, você não é uma mulher qualquer. Você é daquelas que já provou, que já construiu, que já sustentou muita coisa sozinha. Você provavelmente é alguém que é muito inteligente, competente e com algumas bagagens que poucas pessoas carregam. Mas tem algo que está te corroendo por dentro, não tem? Respira comigo agora. Vamos lá. Inspira fundo, solta devagar, bem devagar. Existe um tipo de frustração que só mulheres como você sentem. E não é falta de capacidade, nem de conhecimento e nem de vontade. É saber exatamente o que precisa ser feito e ainda assim não fazer. É isso que vai corroendo, que vai matando a gente silenciosamente, profundamente. Se isso toca você de alguma forma, se isso é ou já foi real na sua vida, escreve aqui no chat agora. Eu sei. Isso. Vai lá e coloca para mim. Eu sei. Porque eu quero te conhecer. Eu quero fazer até um acordo com você. Vamos fazer um acordo? Para mim, é muito importante que a gente se conheça. Que eu entenda você, que eu sinta você aqui comigo. Então, nós vamos usar o campo dos comentários para isso. Eu vou fazer várias perguntas ao longo dessa nossa conversa, dessa nossa aula, e eu quero muito que você responda aí no chat. Combinado assim? Está combinado? Vamos juntas, então. Porque assim nós vamos criando um tipo de intimidade maior, uma conexão real. E é isso que eu quero que a gente tenha aqui. Eu quero poder entender exatamente como eu posso contribuir de forma mais profunda com a sua vida e ajudar você a mudar os seus resultados. Combinado? Então, respira mais uma vez comigo. Isso. Estamos juntas aqui. Combinado assim. Vamos lá. Porque eu quero te dizer uma coisa que talvez até doa um pouco. Mas é uma dor que liberta. Uma dor que acorda, que desperta. Às vezes, você pode achar que a sua vida chegou num ponto que travou. E não é falta de estratégia, porque você já deve ter tentado muitas coisas. E nem falta de vontade de vencer, de empenho. Às vezes você já tentou muitas vezes, você já usou até caminhos diferentes. E mais que isso, você fez promessas para você mesma, que você acabou largando no meio do caminho. E olha, você não está sozinha nisso. Isso acontece com muitas, muitas mulheres. E o mais interessante, acontece justamente com mulheres muito potentes. Se você percebe que você ainda está repetindo um padrão que provavelmente foi implantado em você há muito, muito, muito tempo, é aqui que você tem que estar. Porque mesmo sabendo o que fazer, você acaba repetindo sempre a mesma coisa, e isso vai virando aquele tipo de sabotador fantasma, não é? Aquele sabotador que ele está sempre lá, perseguindo você, no silêncio, nos seus segredos internos aqui, no seu diálogo interno, na sua conversa com você mesma, ele vem e pega você. Quando você se dá conta, você caiu no mesmo buraco, de novo. Quem já passou por isso? Sério, quem já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Eu já. Só para saber se eu estou no planeta certo, né? Então vai lá e coloca. Eu já. Porque tem uma outra coisa que eu preciso falar e que às vezes é até difícil de ouvir. Uma parte que ninguém gosta muito de encarar, mas que eu quero dizer para você com todo o amor e com toda a verdade. Todas as vezes que você adia uma decisão que você sabe que você precisa tomar, de alguma forma você deixa de cumprir algo que você prometeu para você, principalmente. Sim, porque você pode ter prometido para outras pessoas, mas sabe aquelas coisas que você prometeu para você? Toda vez que você deixa de cumprir, a sua autoconfiança se abala. Você perde o que nós chamamos de autocredibilidade. E isso é algo que você não pode perder. Se você deixar de acreditar em você, o que mais vai restar? Então tem que ter muito cuidado com a autocredibilidade, porque isso vai influenciar absolutamente tudo na sua vida. Seu negócio, seu posicionamento, sua energia, sua presença, seu dinheiro, seu casamento e até a sua sexualidade. Sim, tudo fica afetado. Porque você, nesse momento, confirma para você mesma, mesmo que de forma inconsciente, que você não dá conta, que você não consegue sustentar o próximo nível. Aí você quer crescer, você tem vontade de fazer, você sabe fazer,
mas não faz. Porque você começa a duvidar de que você realmente pode ir mais longe. Você começa a ter medo de dar o próximo passo. E aí vem aquela crença limitante, que às vezes é até silenciosa, mas é devastadora. Talvez eu não seja capaz. Talvez eu não vá dar conta mesmo. Talvez seja muito para mim. Não é o que está lá fora que te segura, o mundo. Não são as pessoas que estão lá fora. Nem é aquilo que foi feito para você há muito tempo. Não é isso que segura você. A grande questão é como você se vê. É a imagem que você tem de você mesmo. Isso é o que a programação neurolinguística chama também de identidade profunda. A sua identidade determina tudo, tudo na sua vida. Você é um reflexo de quem você é internamente. Você faz lá fora, materializa lá fora o reflexo de quem você é. É a sua identidade que determina. E aí ela começa a minar o seu negócio, a sua energia, a sua presença, seu dinheiro, as relações e tudo em volta. Porque uma mulher que sabe o que fazer e não age, ela começa a duvidar de si mesma. E quando essa dúvida entra, a autoliderança cai, a autoconfiança cai, você começa a entrar em sofrimento, você começa a se frustrar, a puxar o freio de mão. Daqui a pouco eu vou te falar do método 4-6, que foi um método que eu criei para gerar cocriação de forma consciente. E dentro desse método, o segundo C é o C da confiança. Por quê? Se a sua crença em você mesma cai, se você começa a duvidar se você é capaz de fazer, se você vai realmente fazer aquilo até o jogo virar, você começa a agir menos. Porque olha só, se eu não tenho nem certeza que vai acontecer, por que que eu vou focar toda a minha energia? Por que que eu vou botar foco completo numa coisa que eu não tenho certeza se vai acontecer? A sua energia fica minada. E aí o foco se dispersa, você se distrai, você começa a criar outras urgências, a se ocupar com coisas que não eram necessárias. E aí o plano vai por água abaixo. Fala para mim, já passou por isso? Coloca aqui no campo dos comentários que eu quero te conhecer melhor. Você já passou por isso? De você ter um projeto, um objetivo que é grandioso para você, mas você começa a duvidar de você e você puxa o freio de mão. Coloca aí para mim. Eu quero saber como é isso para você. Eu quero poder te conhecer melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta agora. Quem aqui já se prometeu alguma coisa, quebrou a promessa e depois queria até esquecer disso? Coloca aí, eu já quebrei. Eu tenho certeza que no início, quando você se fez essa promessa, você não ia quebrar. Não era a sua intenção. Você realmente queria se comprometer, mas alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho e aí você parou. Foi ou não foi? E aqui tem uma verdade muito profunda. Você não repete comportamentos ruins por falta de vontade de fazer dar certo. Você não repete esses comportamentos porque você não é capaz de fazer ou não sabe o que fazer. Você repete esses comportamentos porque existe uma identidade antiga que aprisiona você, que mantém você nesse ciclo. Existe uma versão sua que lá atrás aprendeu, por exemplo, que não pode errar, que precisa agradar todo mundo, que não pode decepcionar, ou se decepcionar ou decepcionar alguém, que tem medo de sonhar alto demais e de repente não dá certo. Ou pior, você tem medo de repente ser julgada por outras pessoas. Uma coisa que nem está no seu controle, né? Muitas mulheres com quem eu converso têm um medo imenso, por exemplo, de não dar conta. Vai que dá certo o plano. Vai que o plano dá certo. Como é que eu vou encaixar isso na minha vida? Parece piada, né? Porque a pessoa quer que dê certo, mas quando ela pensa, e se eu realmente tiver 10 vezes mais clientes para atender? Como que eu vou fazer? Já pensou por isso? Já aconteceu na sua vida? De você, de repente, querer muito uma coisa dar certo, e aí fica aquele pensamento de que se der certo mesmo, ferrou. Você não vai saber por onde ir. A pessoa faz tudo certinho, até o momento de dar a virada. Até o momento de realmente atravessar o vale da transição. Aí vem o medo de não dar conta. Aí ela começa a criar problema. Algumas até adoecem. Adoecem de verdade. Você já deve ter visto isso acontecer. Ou então, elas encontram alguém para ser o culpado, para responsabilizar. Os pais, o marido, os filhos, até o ex que não larga do pé, ele vira culpado. É sério isso. Agora me diz, você vai mesmo deixar a sua vida na mão de outra pessoa? É isso?
Quem é empresária ou empreendedora e mãe ao mesmo tempo, quem aqui é mãe? Levanta aí a mão para mim, coloca aí nos comentários. Sou mãe. Quem aqui é mãe e ao mesmo tempo tem uma carreira ou quer desenvolver uma carreira e vive aí essa jornada que é muito exigente? Então presta atenção no que eu vou te falar agora, porque isso pode mudar o jogo para você. Você pode escolher prosperar por causa dos seus filhos, ou você pode escolher não prosperar por causa deles também. Tudo depende da história que você se conta aqui. Qual é a sua narrativa? Porque a escolha vai ser sempre sua. Que história você vai querer contar para eles no futuro? De verdade. Você vai dizer que eles são os culpados de você não ter feito o que você gostaria de ter feito? De você não ter se dedicado? De você não ter criado um futuro melhor do ponto de vista financeiro, de realização de sonhos, ou até da sua própria realização? Você vai mesmo querer jogar isso no colo deles? Não, né? Não faça isso com eles. Eles não merecem isso. Definitivamente. Agora, voltando para cá, né? Porque eu não tenho como não falar de filhos, porque eu também sou mãe. Hoje é o dia que você vai ter a oportunidade de finalmente demitir a sua versão sabotadora. É isso que você quer? Para assumir a mulher incrível que você é. E aí você não vai mais admitir começar animada, entusiasmada, motivada e largar no meio do caminho. Você precisa tomar essa decisão. Porque aqui está uma das maiores verdades de uma vida adulta. Você, anota isso que eu vou falar. Você nunca age acima da mulher que você acredita ser. Você não vai fazer nada que extrapole o que você realmente acredita sobre você. E essa é uma questão muito séria. Você pode ter várias formações, estratégias, planos incríveis, consultorias, mas se a sua identidade ainda é da mulher que começa e não tem consistência, o ciclo vai se repetir para você. Você vai dar um jeito de sabotar. O comportamento, ele é um reflexo da sua identidade. Eu já falei isso aqui, eu posso repetir 1000 vezes. O que você faz lá fora é um reflexo de quem você é. E talvez o que mais doa nem seja começar e parar. O que mais dói é perceber que você muitas vezes até tem coerência para fora com outras pessoas, mas não tem com a sua própria vida. Não tem com você mesmo. Você sabe organizar a vida de todo mundo, você sabe planejar, aconselhar, resolver, mas quando é com você, para realmente fazer e criar a vida que você quer viver, alguma coisa emperra. Aí sua mente vai tentar explicar isso de 1 milhão de formas diferentes. Vai botar a culpa em alguém, vai dizer que é cansaço, que é excesso de responsabilidade. Ah, é uma fase que eu estou passando, não está bom. Ou então você vai fazer aquelas projeções para o futuro, que são fantasias, né? Quando os meus filhos crescerem, aí eu vou poder fazer isso. Quando a empresa estabilizar. Mas no fundo você sabe. O que trava você não é a sua agenda, não é a falta de tempo, isso aí é desculpa. Não é o excesso de responsabilidade, é muito mais profundo. É o medo de ir para o próximo nível. Porque o próximo nível, ele exige uma versão sua que muitas vezes ainda não está consolidada. Você não está nem consciente dela. Sim, porque crescer também dá trabalho. Muda a dinâmica de vida, muda o seu relacionamento, muda o jeito como as pessoas te olham. Isso mesmo. E talvez uma parte sua ainda queira ser aceita por aquele grupo. Não quer incomodar, não quer chocar ninguém, ou tem medo da sobrecarga. Enquanto essa sua parte não for resolvida internamente, você começa, sabota e para. Começa, sabota e para. Porque, no fundo, você está dividida. E a mulher dividida, ela não sustenta a expansão. Anota isso aí. Enquanto eu estiver dividida, eu não vou conseguir sustentar a minha expansão. Respira nisso agora. Deixa essa percepção se ajustar dentro de você. E comenta aqui se você já se sentiu assim. Coloca aí, porque eu quero te mostrar uma coisa agora. Talvez aí do outro lado, você esteja pensando assim, tá bom, ok, eu entendi. Mas isso funciona mesmo? Será que é possível mudar tanto assim? Quero te apresentar uma pessoa.
Vou te apresentar a deusa. Quando ela chegou até mim, eu vi uma mulher inteligente, estudiosa e que já tinha feito muitas formações. Já tinha buscado ajuda até para avançar. Ela não estava parada, ela estava na jornada, tentando fazer, mas ela estava cansada, sobrecarregada, cansada de carregar esse peso o tempo todo, cansada de múltiplas tarefas e achando que não dava, não cabia mais nada, cansada de começar animada e depois não sustentar, sabe? De saber que podia ir além, mas se sentia completamente perdida. Olha o que ela contou pra gente. Eu sou a Deusani Vieira e eu já estive, né, nos cursos da Eliane Santos. Eu sou aluna da Escola de Potencialidades. Eu digo que os ensinamentos foram para a vida. Jamais vou esquecer de tudo que eu aprendi, tudo que eu aprendo com ela. E um dia eu cheguei lá, né, eu olhando para trás, eu cheguei lá muito cansada, carregando fardos enormes, dores emocionais, perdida, sem saber que rumo tomar. E olha que eu já tinha melhorado. Eu já tinha feito outros cursos, eu já estava um pouco melhor, mas eu ainda estava muito perdida. E aí eu fiz o curso de Despertando Potencialidades, um curso maravilhoso com muita PNL e reprogramação neurolinguística. E aí eu pude enxergar, né, um leque de possibilidades. Eu comecei a diminuir aquele peso que eu carregava, porque eu comecei a olhar em outra direção ou em várias direções, sem perder o foco, claro, porque eu aprendi a fazer também um planejamento estratégico. E aí, gente, eu não parei mais. Eu melhorei muito em relação ao meu emocional, né? Hoje eu entendo muito mais as minhas emoções, eu consigo equilibrá-las, né? Melhorou muito meu dia a dia, porque a gente não é só emocional, a gente é racional e emocional, e isso tem que ter equilíbrio. E nós montamos um grupo, né, de mulheres terapeutas e também alunas de lá da Escola de Potencialidades. E a gente começou a trabalhar, desenvolver vivências e, sobretudo, né, eu comecei a pintar, a cantar, a dançar e agora eu sou escritora. Naquela época eu já dizia que eu queria escrever um livro. E depois de um certo tempo eu fiz um vídeo também mostrando o meu primeiro livro. E agora eu já estou no segundo livro. Já, né, o livro lançado, mas eu já escrevi 4 livros. Eu vou iniciar o 5º livro e a gente vai ainda. Eu estou nos últimos reclames para a gente poder lançar esses livros. Então a vida não para, né? E o despertar também não. E se você precisa se conhecer melhor, descobrir o segredo do seu ser, né? Se ter um planejamento melhor para a vida, ter um rumo melhor, ter um controle emocional, imagina o poder que você vai ter, né? E aí descobrindo ainda 1001 potencialidades, é para você esse curso. Eu super indico, indicarei sempre, porque para mim fez a diferença. E se eu hoje eu faço a diferença na vida de muitas pessoas, é porque alguém fez a diferença na minha vida. Muita gratidão e eu só digo façam, estejam abertos a esse autoconhecimento, a esse mergulho lá na Escola de Potencialidade, no Despertando Potencialidade. Você percebe a diferença? Em nenhum momento ela fala de sorte, de milagre que acontece ao acaso. Ela fala de mudança interna. Ela deixou de ser a mulher que carregava fardos invisíveis e passou a ser a mulher que decide para onde olha, que coloca foco. E quando isso muda, as coisas começam a se reorganizar. Ela dizia que queria escrever um livro, um livro. Era um desejo antigo. Só que desejo, quando não é sustentado por uma nova forma de se enxergar, vira frustração. Isso pode estar acontecendo com você agora. Hoje, a Deusa já escreveu 4 livros. Está indo para o quinto agora. Não porque ela ficou mais inteligente ou ganhou mais tempo, soltou o emprego, nada disso.
Ela parou de renegociar os planos que ela tinha. Ela parou de desistir antes de conseguir. E isso muda o jogo completamente. Quem desiste já perdeu. Já perdeu. Ela tornou os objetivos dela inegociáveis. É forte isso, não é? Agora coloca aí para mim nos comentários com sinceridade. Se você, deixa eu ver como que eu falo isso. Se você continuar exatamente como você está hoje, com essa mentalidade, com esses pensamentos, sentimentos, comportamentos, daqui a um ano, você vai estar orgulhosa da mulher que você se tornou? Ou você vai estar igual a todos os outros anos para trás? Porque é isso que está em jogo aqui. Não é produtividade, é identidade. É quem você está escolhendo ser todos os dias. Talvez, em algum momento, tenha até passado pela sua cabeça um pensamento quase automático, sabotador, que fala assim: "Mas eu já tentei antes". Eu sei, você já tentou mesmo, é verdade. E você talvez tenha estudado, buscado conhecimento, sei lá, ajustou a agenda, fez planejamento, reorganizou as suas prioridades. Você não é uma mulher negligente com a própria vida, pelo contrário, você provavelmente é alguém que se cobra, que se exige. Só que existe uma diferença enorme entre tentar melhorar os comportamentos e sustentar uma nova identidade. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você agora. Sustentar uma nova versão de você mesma exige um campo diferente daquele onde você sempre funcionou. Você já é a que resolve, a que segura, a que organiza as coisas. O que quase nunca existe é um espaço, um lugar, um ambiente onde você possa atravessar o seu próprio crescimento, onde você possa ir para o outro lado desse vale da transição, passar para o outro lado do portal. Crescer vai mexer com você, vai mexer com as dinâmicas das suas relações, com a forma como você é vista, e também no quanto você aceita ou não continuar talvez disponível para uma série de coisas que não cabem mais. E isso não se sustenta só com força de vontade. É? Isso não se sustenta só com esforço. Isso se sustenta com direcionamento, com método, com um ambiente que ajude você. Um ambiente em que você é validada e também criticada de uma forma que você consiga enxergar mais. Entende isso? Você precisa se conectar com a mulher que você está se tornando hoje, para que você possa materializar isso no futuro. É por isso que algumas mulheres avançam muito até um certo ponto e depois elas entram naquele ciclo de expansão, recuo, vai e volta. Ganha, ganha, perde, 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 perde. Ganha, 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 perde, perde, perde. Isso é cansativo demais. Não é porque elas não sabem fazer, mas é porque elas estão tentando consolidar um outro nível, mas ainda estão aqui, na identidade antiga. E a identidade antiga vai puxar de volta para aquele lugar que já é conhecido. E isso vai acontecer sempre. Muitos estudos mostrando sobre isso. Não sou só eu que estou falando isso. Quem aqui já percebeu esse padrão na sua própria vida? Olha, vocês vão fazer um compromisso agora. Coloca aí no campo dos comentários. Eu quero atravessar esse portal. Se você já percebeu esse padrão na sua vida, coloca aí. Eu quero atravessar esse portal. Porque eu quero te apresentar algo que mudou completamente a forma como eu trabalho a transformação em mulheres como você. O método 4-6 é um método de cocriação consciente. Isso mesmo. Eu criei esse método depois de anos estudando programação neurolinguística, constelação sistêmica, neurosemântica, trabalhando profundamente com centenas de mulheres, no atendimento individual, em grupos, em empresas. E eu percebi uma coisa muito clara. A realidade que você vive hoje é reflexo do nível de consciência que você sustenta. Eu vou explicar de novo. Isso aí que você está vivendo hoje, bom ou não, é um espelho do nível de consciência que você consegue sustentar e da forma como você se identifica, como você se vê. E existe um lugar secreto em você que só você acessa. É o reflexo desse lugar.
não é o seu discurso, não é a sua fala bonita, não. É o que você é. E não é um reflexo do que você quer, porque você pode querer muito uma coisa, mas não ter, por exemplo, congruência dentro das suas atitudes para gerar aquilo. Não é o que você quer. Não é o que você imagina de vez em quando, mas do que você consegue ter consistência, sustentação emocional em todos os dias, ao longo do tempo. É isso que vai se refletir lá fora. E para sustentar essa nova realidade, você precisa dominar esses pilares. Nós trazemos dentro do método 4C a clareza, que é você saber exatamente o que você quer, de uma forma muito profunda. Nós trabalhamos com um mapa, que chama Mapa da Realização, e que você vai ter devolutivas individuais, para que você tenha total clareza daquilo que você quer. É saber exatamente para onde você está indo. É como se você tivesse um GPS interno tão preciso, que mesmo quando a neblina aparece, você não se perde. Exatamente, porque a mente confusa atrai resultado confuso. Você não pode manifestar lá fora o que ainda não está claro para você. Faz sentido? Quando a gente pergunta faz sentido, todas as nossas alunas fazem uma palma. Segundo C, confiança, fé. Confiança não é não ter medo. Confiança é você acreditar com cada célula do seu corpo naquilo que você está fazendo. Confiança é você sustentar a sua decisão mesmo quando o medo grita. É você manter a autocredibilidade, lembra que eu falei? Manter a fé em você mesma, em Deus, na vida, na realização, e é cumprir as promessas que você faz para você. Porque se você quebra as promessas que você tem com você mesma, você ensina o seu sistema a não confiar mais. Seu sistema nervoso começa a duvidar de você também. E quando você não confia em você, nada mais se sustenta. A gente já falou sobre isso, né? Terceiro C, coerência. Coerência é o alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. E é aí que nasce a força real. Porque você pode pensar numa coisa, sentir outra e fazer uma terceira completamente diferente. Um monte de gente faz isso. E mulher dividida não manifesta o que ela quer, manifesta o que ela não quer. Lembra? A gente já falou sobre isso. Enquanto você estiver dividida, você não está pronta para a expansão. Coerência é você finalmente andar realmente de forma reta na direção do seu objetivo, por dentro e por fora. O seu comportamento precisa ser congruente com aquilo que você quer. Quarto C, para a gente não se prolongar mais, consistência. Sim, consistência é você se manter quando a empolgação passar. É você fazer quando você nem está com vontade. É agir quando ninguém está vendo. Sabe? Sustentar aquilo quando não tem aplauso. Porque a transformação, ela não acontece lá no evento, não acontece no palco. Ela acontece na repetição silenciosa, no que você faz todos os dias, quando só você pode escolher. Exatamente, você e as suas escolhas sozinhos. Isso é consistência. É se manter. Esses 4 Cs, eles vão muito além de uma teoria. Eles são a estrutura que sustenta toda a transformação real. E é exatamente isso que nós treinamos todos os dias na mentoria Despertando Potencialidades. Vira a nossa forma de viver. Porque você não precisa de mais informação. Você precisa de estrutura para sustentar a mulher que você está se tornando. Exatamente. Então, quero te perguntar uma coisa agora, mas eu quero que você assuma total responsabilidade sobre essa resposta e sobre o que vem a partir daí. Se você continuar funcionando exatamente da forma como você funciona hoje, tomando as mesmas decisões internas, adiando os mesmos movimentos, negociando com as suas mesmas inseguranças, onde você vai estar daqui a 1 ano? Daqui a 2? Daqui a 5? E olha, eu não estou falando sobre faturamento, não. Eu estou falando da mulher que você vai ser. Porque o faturamento ele vem como consequência disso. O faturamento que você tem hoje, quanto você ganha, é consequência de quem você tem sido também. Se eu quero um movimento diferente, se eu quero
um outro patamar, se eu quero viajar mais, realizar meus sonhos, comprar tudo que eu quiser, viver de forma confortável, poder fazer os treinamentos e as viagens que eu tenho vontade de fazer, sendo quem eu fui até hoje, eu consigo isso aqui. Eu preciso ser alguma coisa diferente disso, né? Porque, no fundo, você já sabe que a vida, ela não muda nos grandes eventos. A nossa vida muda na decisão silenciosa que a gente sustenta todo dia, quando ninguém está vendo. Não é o que você fala para as pessoas, é a sua verdade. E é por isso que eu preciso da sua verdade. Se existe dentro de você uma disposição, olha aí o que eu vou falar agora, hein? Nunca fiz isso. Se existe dentro de você uma disposição real, real, de parar de negociar com aquela antiga versão e ficar lá, e você começar a realmente se conectar com a sua nova versão. Escreve aqui no chat para mim agora. Eu estou pronta para sustentar. Coloca aí. Eu estou pronta para sustentar. Não é para escrever para me agradar, tá bom? A gente não precisa ficar amiguinha agora. É para escrever se você sentiu o peso e a responsabilidade dessa frase. Porque a partir de agora, a nossa conversa vai mudar de nível. Coloca aí. A mentoria Despertando Potencialidade nasceu justamente para essas mulheres. Mulheres que já performam, que já constroem, que já carregam responsabilidades, que estão decididas e que chegaram naquele ponto em que continuar funcionando nesse limite já não faz mais sentido. Querem ir para um próximo nível. Mulher que não foi criada para preencher a agenda, foi criada para ir além. Nós criamos a mentoria para essas mulheres que querem um ambiente onde ela vai consolidar a identidade. E isso muda completamente o tipo de mulher que entra. Porque dentro da mentoria, nós temos, por exemplo, o Diário da Cocriação, uma ferramenta prática, incrível, que você usa todos os dias para treinar clareza, confiança, coerência e consistência, de forma sustentada. A gente não larga a sua mão. Não é um diário comum, não. É um instrumento de reprogramação de identidade e da sua identidade mais profunda. Mas não é só isso. Nós temos momentos incríveis com o café da cocriação. Encontros ao vivo, onde todas nós trabalhamos conversando os nossos próprios bloqueios, criando intimidade, colocando para fora as decisões que estão travadas, de uma forma leve, divertida, ajustando os padrões que precisam ser ajustados numa conversa entre amigas. É presença real. Todo mundo tem voz, todo mundo pode estar presente. Todas as mulheres da mentoria, todo mundo não. Todas as mulheres da mentoria vêm do jeito que são. Além disso, nós temos um grupo no WhatsApp, que é um grupo vivo, um espaço sagrado com essas mulheres, onde elas não precisam se explicar, mas são vistas, são sustentadas pelas outras, onde nós damos suporte para que você possa continuar. Temos o mapa da realização, que é um plano completo, todo o planejamento passo a passo do que você vai fazer. E na devolutiva, que é individual, eu vou te dar um plano de 4 semanas, que vai transformar, olha aí, 4 semanas, 4 semanas, para transformar a sua visão em execução concreta, com acompanhamento próximo, com devolutivas que ajustam a sua rota quando é necessário. E eu acompanho ali de perto. Eu leio, eu provoco, eu direciono. Isso porque eu não trabalho com volume, eu trabalho com profundidade. E é por isso que eu não abro muitas vagas. Por isso, eu não tenho interesse de convencer quem ainda está na dúvida se quer continuar como está. Nem todo mundo está no momento de atravessar esse portal. E tudo bem se você quer continuar onde você está. Tudo bem. O crescimento, ele precisa de um estado de prontidão, de um desejo inegociável. Eu costumo dizer que é uma magnífica obsessão. Você vai ficar obcecada pelo seu objetivo e por quem você vai se tornar. Agora, olha só, se você sentiu durante essa aula que chegou a hora de parar de negociar com essa sua versão antiga e assumir a responsabilidade para o seu próximo nível de vida, aí eu quero conhecer você de verdade. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pedir para a minha equipe botar um link aqui no campo dos comentários. Você vai clicar para agendar uma conversa comigo. Uma conversa.
Mas antes eu quero que você faça algo. Eu quero que você também escreva aqui no campo. Eu quero assumir a minha nova versão. Só se você quiser, senão não precisa. Eu quero assumir a minha nova versão para confirmar o seu compromisso comigo e com você, ok? Nós vamos ter uma conversa madura, objetiva, e eu vou poder entender se esse é o seu momento, se a sua estrutura interna, se a sua disposição real está pronta para sustentar a mudança. Se eu perceber que faz sentido, você entra. Se eu perceber que ainda não é o seu momento, eu vou te dizer isso com toda honestidade. E eu vou poder até te mostrar, talvez, outros caminhos que se encaixem no seu momento de vida. Eu não estou interessada em qualquer pessoa. Eu quero mulheres que decidiram crescer de forma consciente e consistente. Porque quando a mulher madura assume a sua própria expansão, o impacto dela vai muito além dela mesma. E é isso que eu quero. São essas mulheres que vão estar nesse time, que já estão, algumas e outras entrarão. Na próxima quinta-feira, eu quero aprofundar algo que quase ninguém percebe quando tenta mudar de vida. Nós vamos falar sobre o que sustenta uma nova versão quando o entusiasmo passa. Existe um nível invisível, sabe, que organiza suas decisões, sua energia e até a forma como você reage às oportunidades. E é exatamente ali que muitas mulheres sabotam a própria expansão sem perceber. Você vai entender por que algumas pessoas crescem, consolidam um novo padrão com naturalidade, isso é normal para elas, enquanto outras avançam por um tempo, depois retornam para o mesmo lugar emocional, para o mesmo lugar financeiro. Existe uma estrutura interna que precisa ser ajustada. Hoje nós falamos de consciência. Na próxima aula, nós vamos falar sobre sustentação. E quando essas duas coisas se encontram, aí o jogo muda. Se alguma coisa dentro de você se movimentou, vem. A continuidade é o que transforma a percepção em resultado. Mas antes de encerrar, eu quero que você leve uma pergunta muito séria para dentro de você. Se nada mudar da forma como você se posiciona internamente, se você continuar tomando as mesmas decisões emocionais, permitindo as mesmas negociações, aquelas silenciosas, sabe, que se faz lá dentro de você, adiando o mesmo movimento que você vem adiando a vida toda, onde essa trajetória vai te levar? Daqui a 6 meses, daqui a um ano, daqui a 2, 3? Eu não estou falando de metas externas, não. Estou falando de quem você vai se tornar. Porque o que vem fora é só reflexo. Quem vai ser você? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira. Você vai gastar seu dinheiro com um monte de coisa, de qualquer maneira. Algumas úteis, outras não. A única variável aqui é quem você decide ser durante essa jornada. Quem você decide ser. Porque quando nós decidimos sustentar essa nova identidade, aí o que nós sabemos começa a produzir resultados reais. Não é sobre aprender alguma coisa nova, não. Você tem muito dentro de você que você não está usando, mas você vai parar de se abandonar no meio do caminho. Então, se essa aula fez sentido para você, não deixa essa percepção morrer amanhã de manhã, tudo bem? O link do WhatsApp está aí, é só você clicar e a gente pode conversar. Mas só se você estiver decidida, porque eu vou apertar. Eu vou selecionar quem pode e quem não pode entrar. Porque eu não quero contaminar o time que já está lá e que está maravilhoso. Então, se você acha que você já está na hora de assumir e quer fazer parte desse ambiente com mulheres incríveis, que vão te ajudar também a concretizar o que você quer, aí vem. Vem, porque a gente te quer aqui, com certeza. Então, escreve aí. Eu quero assumir a minha nova versão. E aí nós vamos ter essa conversa, eu vou te entender, e a gente vai saber se é realmente o seu momento. Eu estou abrindo um espaço para sua decisão. Tá bom? Você decide. A decisão é o que vai separar quem sabe do que sustenta de quem quer continuar como está. Eu te encontro do outro lado dessa escolha.